Fala, Léo. Fala, Vitor Costa, chegando para falar dessa vez do Flamengo, equipe que entra em campo amanhã para encarar o Grêmio, sequência do Campeonato Brasileiro. E o trio Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta treinou normalmente nesse final de semana e está animando a comissão técnica do Flamengo, pensando não no jogo de amanhã, mas sim no compromisso do rubro-negro do próximo final de semana, partida contra o Palmeiras, decisão da Copa Libertadores. Os três jogadores tiveram problemas distintos nos últimos meses. O Pedro passou por uma artroscopia no joelho direito, o Bruno Henrique teve uma tendinopatia no joelho esquerdo e o Arrascaeta uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Ele não atua desde o dia 12 de outubro. Os três jogadores fizeram normalmente a atividade no CT do Grêmio, local de preparação da equipe do Flamengo no Rio Grande do Sul, nesses compromissos que a equipe tem no sul do país antes da decisão da Copa Libertadores, e animam a comissão técnica. O treinador Renato Gaúcho analisou a situação e falou um pouquinho do planejamento do Flamengo às vésperas da decisão da competição continental. Segundo ele, o Flamengo vai seguir à risca tudo que foi traçado e por isso a tendência é que amanhã os reservas sejam escalados contra o Grêmio. O planejamento as pessoas vão saber terça-feira. Nós temos esse jogo contra o Grêmio na terça-feira e no sábado nós temos uma final. Então o nosso planejamento não vai mudar em nada daquilo que nós já programamos há umas 2-3 semanas atrás. Tem dado resultado, está dando certo. E a gente vai seguir na nossa programação que a gente fez, como já falei, alguns dias atrás. Até porque depois do jogo contra o Grêmio, no próximo sábado nós temos a final da Libertadores. Então o que está decidido, está decidido. Nós não vamos mudar nada e em nada o nosso planejamento. Tá aí, Vitor Costa. A palavra, portanto, do técnico Renato Gaúcho, falando sobre o plano traçado pela comissão técnica e o departamento médico do Flamengo. Vai ser seguido à risca e a tendência é de que apenas o Arrascaeta seja relacionado para a partida de amanhã e Bruno Henrique e Pedro sejam preservados. Independente disso, os jogadores Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique estão treinando normalmente e existe essa expectativa positiva a respeito da condição desses jogadores para o próximo jogo contra o Palmeiras, decisão da Copa Libertadores. Vitor Costa. Valeu, Léo Pinheiro, então, com o noticiário do Flamengo. Uma coisa, Farias, é um atleta que está voltando de lesão, mas está plenamente recuperado e precisa ganhar ritmo de jogo, que é o Arrascaeta, né? Ritmo de jogo você só adquire jogando, não tem jeito, é um risco que você tem que correr. Outra é, por exemplo, o Bruno Henrique, que está com esse problema desde o jogo contra o Corinthians, né? Eu, particularmente, concordo com esse planejamento. O Arrascaeta tem que jogar, os demais podem ser preservados. Qual a tua visão? Concordo plenamente. Você não pode arriscar nesse momento, a não ser no caso do Arrasca, que jogou o quê? 20 minutos ali contra o Internacional, participando até muito pouco, mas é interessante isso, é estar em campo, movimentação, ampliando novamente o entendimento com os companheiros. Cara, eu vou ser bem sincero, em relação ao Arrascaeta, eu estou pessimista para a decisão, porque ele jogou 20 minutos e mesmo que ele jogue a partida inteira diante do Grêmio, ainda acho muito pouco pra você pensar em recuperar ritmo. Ainda tem o Pedro nessa história também, né? O Pedro, esse eu já entreguei pra Deus. Esse vai ser aquele caso de, vamos ser sinceros, desespero. Bateu um aperto na final, como bateu contra o River em 2019, coloca mais um atacante lá, enfia mais um centroavante, ele vai entrar pra isso. Melhor que botar o Gustavo Henrique centroavante ou o Vitor Gabriel, Henrique, né? O Vitor Gabriel ou o Lincoln, como entrou naquela final contra o Liverpool. Ou seja, você vai ter o Pedro ali para isso. Eu acho até que o caso do Bruno Henrique, né, que não foi algo tão grave, acho que ele vai conseguir chegar bem na final. Agora o Arrascaeta me preocupa, deve jogar e tem que iniciar jogando porque é craque, joga muito, precisa de muito pouco espaço para definir uma partida, mas confesso que eu fiquei um pouquinho chateado com essa situação, porque eu imaginava que o Arrascaeta fosse voltar antes, jogaria 3-4 jogos, pelo menos uma parte desses 3-4 jogos, e não foi isso que aconteceu. A grande verdade, o que está me parecendo é que o Arrascaeta só está voltando mesmo agora porque tem a final. Porque se de repente não tivesse a final, iam segurar mais um tempo. E o Flamengo tá pagando por um preço alto, né? Por uma coisa que de repente aconteceu até na seleção, claro. Teve toda a temporada com o Flamengo, pandemia. Não teve férias. Não teve férias. Tudo isso sobrecarrega o jogador, uma sobrecarga muito grande. Mas aí o cara foi pra seleção e a seleção entrega o cara, ó, toma aí, ó, lesionado às vésperas do jogo mais importante da temporada. Agora, tem elenco, né? Tem elenco. O Everton Ribeiro voltou a jogar bem, isso é um alento. O Michael tem sido craque da equipe. Então, o Arrascaeta, mesmo que não esteja 100%, caso tenha que ser substituído, o Flamengo possui peças que possam manter o nível nesse jogo tão importante da temporada.